Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 4. No capítulo 3, a gente viu o anjo do Senhor se aparecendo a Moisés numa sarça de fogo que não se consumia. E a gente viu ele convocando Moisés para ser o libertador do povo de Israel da escravidão lá no Egito. E aqui em Êxodo 4, a gente vai ver a conclusão dessa conversa do próprio Deus com Moisés. E a gente vai ver o Moisés, no final do capítulo, se reencontrar com o seu irmão Arão. E aqui, gente, é válido lembrar que tanto esse livro, o livro de Êxodo, como os 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu esses livros foi Moisés. E a gente vai ver ele usando muito terceira pessoa. Isso era realmente para ficar registrado, para que nós, da nossa geração e das futuras gerações, consigam ler e realmente entender a Bíblia, realmente entender o que estava passando naquele momento, né? Porque a gente vai ver muitas vezes aqui, principalmente nesse capítulo, então o Senhor disse a Moisés. Então, para ele não escrever, por exemplo, imagina se ele tivesse escrito isso em primeira pessoa, ficaria um pouco difícil da gente entender, né? Então o Senhor me disse, sabe? Então foi por isso que foi escrito em terceira pessoa. E principalmente nesse capítulo a gente vai ver o próprio Moisés registrando muitas suas falhas, as suas fraquezas. Isso para mim, essa honestidade dos autores bíblicos é realmente uma forte evidência de que a Bíblia foi realmente inspirada por Deus, tá bom? Vamos começar a ler o capítulo então. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Gente, então a gente vê que o Moisés, ele começa o capítulo dando uma desculpa de que os israelitas não iriam acreditar nele, que foi o próprio Deus que enviou ele para libertar eles lá do Egito. Mesmo no capítulo anterior, né, o Senhor falando que Moisés, você vai chegar para o meu povo e falar assim: eu sou o que sou, garantindo que eu não dependo de ninguém para tirar vocês daqui. Eu não dependo de nada, não dependo de ninguém, eu sou o que sou. E a gente vê que Moisés, mesmo assim, ele começa com essa relutância. A gente vai ver nesse capítulo ele dando vários empecilhos, arrumando várias desculpas para não cumprir para não ir até onde Deus falou para ele ir. Bom, perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão, uma vara. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele a lançou na terra. E o bordão, a vara, virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-a pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão novamente, virou uma vara novamente. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aqui a gente vê Deus dando o primeiro sinal. Moisés, você vai fazer isso aqui, é o primeiro sinal, para o meu povo realmente crer que sou eu, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que apareci para você. E eles crerão, né, que eu que tô te enviando. E se eles não crerem, eu vou te dar mais uns sinais, mas antes da gente continuar a leitura aqui para eu mostrar para vocês os outros sinais que Deus vai falar para Moisés fazer se o povo não crer. Antes eu queria falar um pouco dessa serpente, né? Que essa serpente aqui, ela tá realmente representando o inimigo, né? A gente vê Moisés fugindo dela e fugindo de medo, né? Só que daí depois Deus fala assim: Moisés, pega na cauda dela. Isso é realmente tremendo. É Deus mostrando para Moisés e até mesmo para nós que nós temos domínio sobre o inimigo, tá bom? Então, que a gente não deixe o inimigo mexer com a nossa cabeça, mexer com as nossas emoções, que nós temos o domínio sobre ele. É só a gente falar assim: em nome de Jesus, sai daqui, sai da minha vida, que a gente tem essa autoridade, a gente tem esse poder que é nos dado por Jesus, gente, desculpa. E vamos para o próximo sinal. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E Moisés o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito novamente. E ele a meteu no peito. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Então estava curado. Então Deus falou para Moisés: Moisés, coloca a mão no peito. Quando ele tirou, ele estava com lepra.
E coloca de novo, quando ele tirou, a mão dele estava curada. Então, Moisés, se o pessoal não acreditar no primeiro sinal, você vai fazer esse segundo sinal. Se eles não te crerem, não atenderem à evidência do primeiro sinal, tal verão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então a gente vê aqui Deus dando 3 sinais para Moisés fazer, para que os israelitas realmente acreditassem que quem havia mandado Moisés era o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui antes de passar para o próximo versículo. Uma coisa realmente muito importante, até interessante, que no primeiro evento, o primeiro sinal que Deus fala para Moisés é para ele soltar a vara virou uma serpente, e essa serpente é realmente representando o inimigo, né? Aquele que provocou a queda do homem. E com a queda do homem, né, vem a lepra, que é o segundo sinal. A lepra é uma representação do pecado, e o pecado só pode ser restaurado, né, só pode ser transformado pela limpeza e pela purificação que se dá através da água e do sangue, que foi exatamente isso que saiu de Cristo quando o soldado perfurou Jesus lá na cruz. E eu queria ler para vocês lá em João, capítulo 19, versículo 34. 33, gente, vamos começar pelo 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, gente, Jesus, ele morreu realmente para nos levar de volta para Deus, para realmente fazer uma ponte entre nós que estávamos caídos no pecado, para a gente conseguir se aproximar por Deus. E é isso que representa, a gente foi purificado, a gente foi limpo através de Jesus quando ele morreu na cruz e quando saiu sangue e água dele, tá bom? Vamos continuar a leitura então. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então, aqui Moisés, ele fica realmente chamando Deus de ai, meu Senhor, ai, Senhor. Só que ele não obedece de primeira mão, né? Ele não fala assim, não, Deus, eu creio que você é o Deus Todo-Poderoso e você pode fazer maravilhas. E mesmo eu tendo essa dificuldade de falar, eu creio que você vai fazer com que eu chegue lá na frente do povo e fale. Não, Moisés não faz isso. Ele fica arrumando empecilhos, dando desculpa para ele não ir lá e não obedecer logo a Deus, tá bom? Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então a gente vê, né, que Deus falando para Moisés, assim, Moisés, eu fiz tudo, eu sei tudo. Agora você está falando para mim que você não vai poder falar em meu nome porque você tem uma dificuldade de falar. Eu sei que você tem essa dificuldade de falar, mas a gente consegue ver aqui que Moisés, ele estava olhando para a sua própria fraqueza, mas o que a gente não pode esquecer é que quando nós somos fracos é que nós somos fortes, né? O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, tá bom? E aqui, gente, a gente consegue perceber Moisés dando essas desculpas, arrumando esses empecilhos e Deus sempre suprindo, sempre dando suporte para Moisés, dando as respostas para essas desculpas, né? Vamos colocar nesse sentido aí. Então, vai, o Senhor continua falando com Moisés, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Então Deus vira para Moisés e fala assim, vai, que não vai ser você que vai falar, eu que vou falar através de você. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aqueles que há de enviar, menos a mim. Então, depois de tudo isso, depois de Deus mostrando, né, dando todos esses sinais, mostrando sua soberania, seu poder, falando que ele estaria com Moisés, Moisés ainda continua
falando que... dando essas desculpas para não ir logo fazer o que Deus está mandando ele fazer. Né? Ele queria deixar escapar esse seu chamado. E aqui ele fala assim para Deus: envia aquele que você há de enviar, né? Então é mais ou menos Deus falando, Moisés falando assim para Deus: Deus, você tem aquele Messias, né, que ele tá para vir, que ele vai libertar todo mundo, por que você não envia ele logo de uma vez, né? Então a gente vai ver o que Deus vai falar para Moisés no próximo versículo. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Então a gente vê aqui que Deus ele deu um basta aqui para Moisés, né? Mas ele não pune Moisés por essa sua descrença, por essa sua teimosia. Ele resolve, ele dá um ponto final nessa história e fala assim, viu, não é o seu irmão que é o Arão, o seu irmão levita, ele fala muito bem. Então, todas as desculpas de Moisés caem por terra aqui. E, gente, é válido lembrar que nós, como os homens, a gente não consegue compreender Deus em toda a sua plenitude. Então, Deus, ele fala conosco, né? Ele fala através de uma linguagem que a gente consiga entender o que ele está falando, né? Por isso que está aqui, então se acendeu a ira do Senhor, tá bom? Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deves fazer. Então, Deus mais ou menos falou assim, Moisés, já que você tá com todas essas coisinhas aí, eu vou te arranjar alguém, eu vou te arranjar um tradutor, alguém para falar no seu lugar, mas você vai de qualquer jeito, mesmo eu arranjando esse porta-voz para você. Eu vou falar as coisas para você e você vai falar as coisas para Arão, o seu porta-voz, né, que ele vai transmitir para o povo. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus, né? Como eu já havia falado para vocês, Deus falaria com Moisés e Moisés passaria para Arão e Arão seria o porta-voz para o povo e para o faraó. E aqui, gente, está falando que Moisés seria como Deus, mas não no sentido de, agora todo mundo tem que adorar Moisés, não sei o que, não é nesse sentido. É no sentido que Deus, normalmente, ele usa homens, né, para falar para o povo. E aqui a gente estava vendo Moisés usando Arão para falar para o povo, tá? Eu entendi nesse sentido, que seria nesse sentido essa palavra Deus aqui, tá bom? Toma, pois, este bordão na mão com o qual hás de fazer os sinais. Então, pega essa vara aqui com o quais você vai fazer o sinal, mas isso não significa que o poder todo estava nessa vara ou que o poder estava em Moisés. Não, a gente sabe que o poder, que todos os sinais, as maravilhas que Moisés iria fazer, era porque Deus estava com ele e era porque Deus tinha dado, Deus fazia essas coisas através de Moisés, tá? Vamos deixar isso bem claro. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me ir voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vá-te em paz. Então a gente vê aqui Moisés indo dar uma satisfação para o seu sogro, né, mostrando realmente um respeito que ele tinha por Jetro, de falando assim, me deixa ir, né, para voltar para o Egito, que eu preciso ver meus irmãos ou qualquer coisa assim. Mas o interessante é que Moisés não fala exatamente tudo o que ele iria fazer lá no Egito, né? Ele não fala assim, olha, Deus me chamou e eu tô indo lá no Egito livrar o povo de Deus da escravidão. Não, ele só fala o básico. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida, né? Então, Moisés, pode ir tranquilo que todo mundo que estava querendo te matar já morreu. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus, né? Então a gente vê lá no começo que Moisés estava com uma vara qualquer, uma vara de tocar o rebanho, né, as ovelhas, e agora era a vara de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito,
vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Então aqui a gente vê Deus falando que o faraó não libertaria o povo logo de cara, mas que o coração do faraó seria endurecido, né? Então não que o próprio Deus iria endurecer o coração do faraó, mas ele iria desafiar o poder de faraó, porque a gente sabe o faraó se considerava um deus, né? Se considerava uma divindade, e toda essa glória de Faraó do Egito era conhecida no mundo inteiro, mas Deus iria desafiar isso e ele iria mostrar para todo o mundo, para todo o resto do mundo, na saída do seu povo do Egito, de que Deus era muito maior que Faraó, que o seu nome seria engrandecido no mundo inteiro, tá bom? Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. Digo-te, deixe ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho primogênito. Então a gente vê aqui Deus dizendo, Faraó, você que se considera um Deus e você acha que você tem poder suficiente, se você não libertar o meu primogênito, eu vou entrar na tua casa, eu vou matar o seu primogênito e você não vai conseguir protegê-lo, você não vai conseguir fazer nada, porque eu sou maior do que você. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou, mas ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Gente, aqui certamente isso aqui ocorreu, né? A gente tem um pouquinho dessa explicação de que por conta da desobediência do próprio Moisés, porque como a gente sabe, os meninos eles tinham que ser circuncidados e por algum motivo os filhos de Moisés eles não estavam circuncidados e Deus não iria permitir que eles chegassem ao povo de Deus sem isso, né? Porque isso seria uma quebra da aliança do próprio Deus, então eles tinham que circuncidar os meninos e a gente sabe que Moisés já era circuncidado, tá bom? Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, o encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Gente, aqui eu vou dar um parênteses para falar realmente dessa fé de Arão. Imagina, ele ouvia a voz de Deus. Deus falando assim: Arão, vai para o deserto que lá você vai encontrar Moisés, né? Depois de 40 anos, que foi esse o tempo que Moisés permaneceu lá em Midian, né? Arão também demonstra aqui uma fé muito grande. Então se foram Moisés e Arão, relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara e todos os sinais que lhe mandara, né? Então a gente vê Moisés aqui tendo uma conversa com Arão depois de 40 anos, provavelmente essa conversa foi muito longa, e Moisés fala tudo o que Deus havia falado para ele. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Aqui visitado é que Deus realmente ele iria começar a cumprir a sua promessa de livrar o seu povo do Egito. Aqui, gente, a gente sabe que lá em Êxodo, no capítulo 3, no capítulo passado, a gente já tinha visto que Deus havia falado para Moisés de que ele iria chegar e o povo inteiro iria acreditar que Deus havia mandado Moisés, tá bom? Gente, uma coisa que eu quero comentar aqui com vocês é que Deus ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, tá bom? Fiquem com Deus, e esse é o Êxodo capítulo 4, e até o próximo vídeo.